Lembra daquela vez que você jurou que nunca mais assistiria Grey's Anatomy? Pois é, quando mataram aquele seu personagem favorito. Ou quando Shonda Rhimes decidiu que nossa alegria era banal. Pois é, amigo. Hoje vamos falar das saídas que nos fizeram gritar não na frente da TV, chorar no travesseiro e jurar vingança contra os roteiristas. Spoiler, vai doer. Mas, como a Meredith diria, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Mentira, a gente sofreu sim e muito. Todo mundo que ama Grey's Anatomy tem uma fase, né? De início rasgamos elogios. Nossa, que série incrível. Depois começamos a nos questionar. Por que estou chorando por pessoas que nem existem? E já depois de estar bem conectado com a série, em algum momento gritamos: Shonda, por quê? E eu não julgo, viu? Até porque, vamos combinar, a gente se apega. Aquele personagem que era seu crush. Aquele que parecia seu melhor amigo. Ou aquele casal que você torcia que desse certo. Então, bum! Alguém morre. Alguém vai embora. E você fica ali com o controle na mão pensando: como assim? Personagens como Derek, Lexi, Cristina, George e tantos outros marcaram gerações. E eles não eram só parte da série, eles eram a série. Mas hoje não é só sobre reviver a dor, é sobre entender por que essas saídas doeram tanto. Porque Grey's não é só uma série, é aquele namorado que a gente ama, mesmo depois de nos trair várias vezes. A gente sempre volta. Até meio doentio, eu diria. Realmente. Ele não era só o McDreamy, ele era o coração do hospital, o amor da vida de Meredith Grey e a razão pela qual muitos de nós começaram a assistir essa série. E até mesmo o motivo pelo qual paramos. Derek Shepherd entrou em Grey's Anatomy já roubando a cena, literalmente desde o primeiro episódio. O brilhante neurocirurgião com aquele sorriso de canto e olhar 43 se tornaria o símbolo da esperança e da paixão dentro daquele hospital caótico. Mas a jornada de Derek foi muito além de um rostinho bonito no plantão. Ele lutou contra a pressão do sistema, recusou cargos poderosos em favor da ética e foi um pai dedicado. Junto de Meredith, construiu uma das relações mais icônicas da televisão americana. Porém, quando achávamos que o casal havia finalmente encontrado estabilidade, com filhos, casa e novos projetos, BUM! Ele é atropelado após salvar uma família de um acidente no meio da estrada. Um gesto heróico que custou sua vida. E o mais cruel, ele morre por causa de uma falha grotesca no hospital. Pois é, amigos, o homem que sobreviveu a um tiroteio, um avião caindo, morreu por erro médico. E a Meredith, nossa Meredith forte, ficou destruída. Aquele momento em que ela assina os papéis para desligar os aparelhos, olha, está entre os momentos mais devastadores da série. Sério, gente, eu virei um mar de lágrimas. E sabe o que é pior? A gente nunca mais viu o McDreamy de volta. Nem um flashback decente. Só aquela aparição meio fantasma na Covid. E tudo por conta da Shonda, viu? A saída de Patrick Dempsey pegou muitos fãs de surpresa. Apesar de seu papel fundamental na série, houve boatos de tensões entre ele e a produção, especialmente com Shonda Rhimes. Houve rumores de conflitos com horários, comportamentos no set e desgaste após mais de uma década interpretando o mesmo personagem. Em vez de dar a ele um final aberto, foi radical e doloroso. Mas, como a própria Shonda disse, se Meredith tinha que continuar crescendo, ela precisava perder o amor da vida dela. Mas olha só, crescer é uma coisa, destruir o psicológico dela e o meu é outra história. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas e se Derek não tivesse morrido? Bom, certamente o casamento dele com Meredith ainda teria muitas idas e vindas, já que na própria temporada os dois estavam passando por grandes dificuldades. Mas acredito que os dois pudessem resolver suas questões, talvez eventualmente voltando para Washington, liderando políticas públicas de saúde, revolucionando o sistema como sempre sonhou, e o mais importante, Zola Bailey e Alice cresceram ao pai ao lado. Lexi Grey chegou tímida, meio perdida, com aquele caderninho onde ela anotava absolutamente tudo e aquele olhar de que o que eu tô fazendo aqui. Mas aos poucos ela conquistou o coração dos fãs e o nosso também. A meia-irmã de Meredith era o oposto da protagonista, em muitos aspectos, viu? Mais doce, emocional, comunicativa, mas também era absurdamente inteligente, sensível e com o tempo uma cirurgiã de talento impressionante. Lex era luz e tragicamente a luz dela se apagou cedo demais. Lex estava em um momento de transição, ainda lutava contra os sentimentos por Mark Sloan, mas deixava claro
claro que o amava. Ela tinha tudo para crescer na carreira, firmar vínculos com Meredith e talvez até construir uma família. Mas então veio o acidente de avião, uma tragédia que abalou a série como poucas outras. Lex ficou presa entre destroços, gravemente ferida, enquanto Mark segurava sua mão. E foi ali, em uma das cenas mais emocionantes da série, que ela se despediu com um "eu te amo", que rasgou o coração de todo mundo. Sua morte não apenas destruiu Mark, que morreria pouco depois, como também deixou um buraco irreparável em Meredith, que havia acabado de aceitá-la como irmã. A atriz Charla Lace deixou a série por motivos pessoais. Ela pediu para sair após conversas com Shonda Rhimes, buscando focar mais na família e em projetos futuros com menos carga emocional. Embora a decisão tenha sido amigável, o impacto foi brutal, né, gente? Lex não era apenas uma personagem queridinha, ela era a promessa de um futuro leve para a série. Mas vamos lá, e se ela tivesse sobrevivido? Bom, seria bem provável que após sobreviver a um acidente como esse, finalmente ela aceitaria seus sentimentos por Mark e ficariam juntos. Talvez casados, talvez sendo pais. Lex teria se tornado uma das maiores cirurgiãs torácicas do hospital, assumindo papéis de liderança, ensinando novos internos com aquele jeitinho ansioso e cheio de curiosidade. E o mais bonito, ela e Meredith como verdadeiras irmãs, dividindo não só casos médicos, mas também maternidade, conversas sobre a vida, conselhos de plantão, piadas. Lex seria aquela ponte entre as gerações e a voz doce no meio do caos. E quem sabe, no momento difícil, era ela quem lembraria a Meredith de continuar respirando. Quando Mark Sloan apareceu pela primeira vez, ele era basicamente um furacão de charme e caos. O melhor amigo de Derek, o cara que dormiu com a esposa dele e não pedia desculpas por isso. Um Max Streaming no auge da arrogância. Mas com o tempo, Mark foi provando algo que poucos esperavam, que por trás daquele sorriso safado havia um coração enorme. De galinha a pai, de cirurgião plástico, narcisista a homem de família, Mark teve uma das evoluções mais bonitas da série. E depois da morte de Lex no acidente de avião, Mark estava quebrado. Mesmo ferido, ele se manteve de pé por Cali, Arizona, Sofia e por todos os outros, mas seu corpo não aguentou. E num dos episódios mais dolorosos da série, Marco entrou em coma e faleceu. Derek, seu melhor amigo, ficou ao lado da cama relembrando seus momentos mais marcantes, até que os monitores silenciaram. Foi como perder uma força vital dentro do hospital, porque Mark era aquele cara que equilibrava leveza e intensidade, humor e drama. Ele podia fazer piada sobre qualquer coisa, mas também era o primeiro a segurar a mão de quem precisava. O ator Eric Daniel deixou a série para seguir outros projetos, realizando papéis mais ousados e complexos em séries como The Last Ship e Euphoria. Daniel já declarou em entrevistas que sentia que a jornada de Mark tinha chegado ao fim, especialmente após a saída de Carla Lace. Para Shonda Rhimes fazia sentido que os dois personagens se encontrassem do outro lado. Mas para os fãs, a perda da dupla foi como um golpe baixo, difícil de superar. Bom, e como acabamos de imaginar o futuro de Lex nesse cenário, vamos manter a sua morte, focando apenas em como Mark poderia evoluir, mesmo com o luto. Seria muito possível que ele e Kyle dividissem a paternidade com diálogos afiados e cheios de afeto. Mark assumiria uma posição de liderança, talvez até dirigindo o departamento de cirurgia plástica com ética, charme e um toque de sarcasmo que só ele tinha. Imagine só os internos babando por ele, mas também aprendendo o que significa realmente cuidar de alguém. E com o tempo, quem sabe, um novo amor pudesse surgir, uma nova chance de ser feliz. Mark seria o adulto divertido do hospital, o conselheiro improvável, o cara que mesmo quebrado continuaria inteiro pelos outros. E quando Meredith estivesse à beira do colapso, bastaria ele dizer: Gray, vai tomar um café e respirar, porque McDreaming não ia querer ver você desse jeito. Porque Mark sabia, ele viu o pior da vida e ainda assim escolheria amar. De novo. Christina Young não era só uma médica, ela era uma cirurgiã, a força, o foco, a ambição pura em carne e osso. E desde o primeiro episódio, ela deixou claro que queria ser a melhor. E foi. Mas ela também foi a melhor amiga, a parceira de dança e a irmã de Meredith Grey. Christina não precisava de ninguém para brilhar, mas fez todos brilharem ao redor dela. Ela já era referência mundial em cirurgia cardíaca. Tinha passado por amores intensos, tragédia, perdas e escolhas difíceis. Ela e Owen haviam tentado e falhado em construir um felizes para sempre. E quando a oportunidade chegou, Christina aceitou deixar Seattle para assumir um dos maiores centros de pesquisa cardíaca do mundo, lá na Suíça. A despedida foi agridoce. Ela e Meredith naquele último abraço, dançando pela última vez, e a frase "você é minha pessoa" nunca doeu tanto. Mas, diferente de tantas outras saídas em Grey's Anatomy, Christina partiu viva e livre. Foi um fim que doeu, mas também nos aliviou. A atriz Sandra Oh escolheu sair da série por decisão
própria, viu? Após 10 temporadas. Ela declarou que sentia que a história de Cristina havia se completado, que era hora de deixá-la ir, antes que ela parasse de crescer. Shonda Rhimes respeitou profundamente essa decisão e deu a Cristina uma das despedidas mais maduras da TV. Nada de tragédia, só uma mulher poderosa escolhendo o próximo capítulo da sua vida. Sandra Oh seguiu para projetos premiados como Killing Eve, mas os fãs até hoje esperam e desejam por um spin-off focado na personagem. Um spin-off seria bom, mas pro nosso cenário de imaginação, e se ela tivesse retornado para Seattle e se tornado diretora do setor de cardiologia, liderado pesquisas revolucionárias, uma mentora dura, afiada, mas que faria qualquer interno chorar e depois agradecer, ainda fazendo cirurgias com playlists esquisitas que ninguém entende. Ela e Meredith continuariam sendo uma dupla imbatível, tomando tequila depois do plantão, discutindo sobre ética médica e dançando no escuro. Cristina talvez nunca tivesse filhos, nem um casamento convencional, mas teria construído uma vida do jeito dela, independente, intensa e brilhante. E no momento decisivo de Meredith, ela estaria lá, como sempre esteve. Antes de continuar, preciso saber qual dessas despedidas mais te marcou. Comenta aqui embaixo, e se você é daqueles que revive a dor assistindo de novo, se inscreve no canal. A gente pode criar um grupo de apoio, ou pelo menos chorarmos juntos. Agora, voltando ao assunto, vamos falar do elefante na sala? Talvez o que foi a morte mais impactante da série? George O'Malley. Se Grey's Anatomy fosse um coração, George O'Malley seria a válvula mais pura dele. Sabe aquele personagem que todo mundo subestima, mas que aos poucos vai ganhando o nosso carinho com gestos simples, humanidade e lealdade? George era exatamente isso. Ele começou como um 007, o interno que congelou na cirurgia, mas com o tempo virou o homem que colocava a vida dos outros acima da própria, literalmente. George, na 5ª temporada, toma uma decisão que mudaria tudo: alistar-se no exército para servir como médico na guerra. Só que antes que pudesse comunicar isso a todos, ele realiza um ato de heroísmo. Salva uma mulher de ser atropelada por um ônibus e acaba gravemente ferido. Tão ferido que ninguém o reconhece no hospital. Somente quando ele traça com o dedo 007 na mão de Meredith é que todos percebem. Aquele homem completamente desfigurado é George. E assim ele morre. Com dignidade, com coragem, com amor. E olha, foi uma das mortes mais tristes e inesperadas da série. O ator Keir Knight deixou a série após alegar frustração com a falta de tempo em tela e com os rumos que seu personagem estava tomando. Houve ainda um clima tenso nos bastidores entre ele e Shonda Rhimes, além de uma polêmica envolvendo a saída de Isaiah Washington, o Dr. Burke, que teria feito comentários homofóbicos contra ele. A saída dele foi abrupta, mas foi tratada com reverência no roteiro. Foi um adeus sem volta e até hoje muitos fãs não superam, inclusive eu. Mas acho que de longe George seria um dos personagens que poderia ter tido um belo arco de desenvolvimento se tivesse continuado na série. Imagine um George mais maduro e mais confiante, talvez retornado da guerra com traumas sim, mas também com histórias incríveis e com um arco para que ele superasse esses traumas. Ele teria se tornado um médico empático, talvez até um mentor para os novos internos que passassem pelos mesmos medos que ele viveu. George seria aquele cara que todos queriam por perto, não por ser brilhante como Cristina ou carismático como Mark, mas por ser humano, por ser real, por nunca desistir de ninguém e quem sabe até um reencontro com Izzy, uma chance real para aquele amor mal resolvido. Por mais que George merecesse um futuro melhor, sua morte nos ensina que até o mais improvável dos heróis pode mudar tudo em um único gesto. Quando April Kepner entrou em Grey's Anatomy, ninguém imaginava o quanto ela se transformaria. De médica insegura e metódica, que falava demais e chorava por tudo, ela se tornou uma das cirurgiãs mais resilientes da série. E uma das personagens com a trajetória mais humana. April caiu, fracassou e questionou tudo. Fé, amor, propósito e levantou de novo. Ela nos fez rir, chorar e gritar: vai dar certo dessa vez, April. And do you, April, take Matthew as your husband? I do. Depois de perder o filho Samuel e passar um divórcio doloroso, April entra em uma espiral de questionamentos. Ela se afasta da fé, comete erros e no processo ela reencontra a si mesma. No final, April decide largar tudo para fazer trabalho voluntário, ajudando comunidades carentes ao redor do mundo. E olha, foi uma saída digna, dolorosa, mas coerente com a personagem. A saída de Sarah Drew, a atriz que vive April, pegou os fãs de surpresa. Ela foi demitida da série junto com Jessica Capshaw, a Arizona, numa reestruturação
liberação criativa promovida por Shonda Rhimes e a produção da ABC. Basicamente, eles precisavam abrir espaço na folha de pagamento, né, minha gente? Sarah então declarou ter ficado devastada, mas agradeceu pela jornada. Mesmo após sair da série, ela voltou a interpretá-la em participações especiais, como no casamento de Jackson com April em um episódio futuro da 18ª temporada. E se April tivesse continuado, acredito que ela teria se tornado referência dentro do hospital. Uma médica que aliava técnica com compaixão, fé com ciência, ela poderia ter fundado uma ala de cuidados humanitários no Gray Sloan Memorial, ou liderado um programa de residentes voltado para a medicina social. Sua relação com Jackson poderia ter evoluído para uma amizade sólida, cheia de afetos e parceria, criando Eret com equilíbrio e talvez, quem sabe, reacendendo algo mais lá na frente. April Kepner nos ensinou que falhar faz parte, que ter fé não é sinal de fraqueza e que por mais que o mundo nos derrube, sempre dá para recomeçar. Quando Arizona Robbins apareceu pela primeira vez de jaleco e patins, muita gente achou que ela era só mais uma médica excêntrica em Seattle. Mas bastou um episódio, um sorriso, uma fala doce com uma criança no leito e pronto. A doutora Robbins já tinha conquistado a gente. Uma cirurgiã pediátrica brilhante, apaixonada pelo que faz, sensível, humana, mas também firme quando precisava ser. E como esquecer sua história com Callie, um dos casais mais icônicos da série. Depois de enfrentar um turbilhão de eventos, perder uma perna após o acidente de avião, batalhar pela guarda da filha Sofia, Arizona chega a um ponto de virada. Callie está vivendo em Nova York com Sofia e Arizona começa a perceber que a felicidade da filha pode estar em jogo. E aí, quando uma proposta de trabalho surge na cidade, ela decide fazer as malas. Dessa forma, ela parte sem morte, sem tragédia, só com esperança e, quem sabe, a promessa de uma nova chance com Callie. Mas e se ela tivesse continuado no Gray Sloan Memorial? Bom, tenho certeza de que ela seria mentora de novos médicos, defensora das crianças e das mães em situação delicada. Com o tempo, ela poderia ter liderado um projeto internacional de saúde infantil ou até assumir um cargo de chefia no hospital, com sua visão humanista e inovadora. E Callie? Bom, eu imagino um reencontro bem escrito, com as duas reconstruindo aos poucos a relação, agora mais maduras, equilibrando carreira e maternidade com amor. Uma reconciliação que não apagasse os conflitos do passado, mas mostrasse que é possível amar de novo, com mais consciência. Arizona Robbins saiu com leveza, mas deixou saudade. E se tivesse continuado, teria sido ainda mais essencial, porque personagens como ela são raros, intensos, íntegros e incrivelmente reais. Cada uma dessas despedidas doeu de um jeito diferente. Uns se foram em silêncio, outros no auge do drama, mas todos deixaram um espaço impossível de preencher no hospital e nos nossos corações. Derek, Lexi, Mark, Cristina, George, April, Arizona, olha, eles não foram só personagens, eles foram nossos amigos por anos, testemunha das nossas emoções e às vezes espelhos das nossas dores e recomeço. Mas e você? Qual saída você acha que mais mudou a série? E qual personagem você daria tudo pra ver de volta? Nem que fosse por um episódio só. Conta pra mim aqui nos comentários. Quero saber a sua visão, sua dor e, claro, a sua teoria também. E se esse vídeo te fez reviver alguma emoção, se você sorriu, chorou ou até gritou, então já deixa o like e se inscreva no canal. Fico por aqui e até a próxima.